Ah, agora estou te vendo. Agora sim. Que bom. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, mano. Eu também estou te ouvindo bem. Que bom que tu está aqui com a gente hoje, né? Então, faz parte, né? Essas questões técnicas, a gente não é profissional, né? Então, mais uma hora a gente consegue. Mas É isso aí. bem-vinda, É Gisele, porque então. muito obrigado, mano. É porque vai ser muito bom. Vai ser É benção. isso aí. Isso aí. Bênção de Deus, como diz o pastor Gerson. É isso aí. Mas que legal que tu está aqui com a gente. Bem-vinda, né? Obrigada. Então, queria dar umas boas-vindas também para o pessoal que está online aí com a gente, está ligado na nossa live. Tem pessoas aqui que têm nos acompanhado aí desde a primeira live, né? E isso é muito legal, uma iniciativa da igreja, assim, de trazer algumas palavras de cuidado, de saúde, num momento especial até, mas que a gente pode falar de várias outras coisas também, de várias outras áreas da saúde, e que sempre acrescenta, né? E ainda com a gente podendo falar no meio disso tudo aí daquilo que Deus tem trazido para nós, porque Ele tem sido bom conosco, né? Então, a nossa Amém. entrevistada de hoje, a nossa convidada de hoje, né, é a Gisele Dornelles, psicóloga, licenciada pela PUC em 91, com especialização em psicologia clínica pela Uni-La Salle. A Gisele atua em consultório psicológico, também dá assessoria numa escola de educação infantil e também é professora convidada dos cursos de graduação do Seminário Teológico Batista Independente aqui do Sul e do Instituto Teológico Logos, né? Ela é casada com o Valderi, mãe da Júlia. E boa noite, então, né, Gisele? Bem-vinda. Obrigado Boa por se dispor noite. a conversar um pouco hoje conosco aqui na live do Palavras de Cuidado e Saúde. E fica à vontade para dar uma boa noite para o pessoal aí também que está nos acompanhando. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês e quero, nesses minutos que estiver aqui, poder auxiliar vocês nesse assunto que eu acho que é bem pertinente. E vamos lá, vai ser benção. Então tá bom. Ô Gisele, assim de saída, nos dá um resumo aí do que é o teu trabalho hoje, que tipos de atendimento tu realiza, como que é mais ou menos a tua rotina, assim, semanal. Eu trabalho intensamente com consultório, né, de segunda a quinta, porque na sexta eu quero ter um dia para mim, mas às vezes eu não consigo, né? Eu trabalho com crianças a partir de 3 anos de idade, e aí meus pacientes, a idade ela não tem limite, né? Trabalho com todas as faixas etárias, e meu trabalho é clínico, mas eu também faço essa questão assim de assessoria na Escola Girassol, já faz pelo menos uns 14 anos, né? E eventualmente surgem também algumas palestras, participações em alguns eventos e também a questão de dar aula, né? Eu adoro dar aula e volta e meia surge um convite e aí a gente tá lá para poder compartilhar e aprender também, né? Que legal, coisa boa. Na realidade, tem umas coisas que eu já sei, né? Porque meu filho era aluno da Girassol, daí eu vi a Gisele lá Pois é, algumas vezes, né? Algumas pois é. palestras, algumas coisas que trazia para nós, os pais também. Muito bom mesmo. Gisele, eu queria te perguntar, assim, porque a gente está nesse período todo aí falando muito de coronavírus, de Covid-19, as pessoas tiveram que ficar por um longo tempo, né, confinadas e ainda estão, né, porque vai ser devagar essa retomada. Eu queria que tu trouxesse para nós, assim, por que ou de que forma o confinamento impactou tanto, assim, a vida das pessoas, né, na atualidade. Bom, eu acho que o confinamento ele vem como assim um corte muito importante num ritmo que a nossa sociedade estava vivendo, né? Um ritmo muito frenético, muito acelerado, onde as pessoas tinham muito pouco tempo,
né? Todo mundo reclamava muito da questão das suas agendas muito intensas e muita correria. E o confinamento, ele vem como esse corte. Então, tu sai de um ritmo frenético para uma parada. E eu acho que aonde que ele vem trazendo assim o impacto maior? Porque ele faz um cerceamento da nossa liberdade de ir e vir. E nós, como seres humanos, uma das coisas que mais impacta é a nossa perda de liberdade. Tanto que na nossa sociedade, uma das formas de punir as pessoas que escapam da boa conduta ou das regras da sociedade é exatamente confinar elas dentro de um sistema penitenciário. Então, essa sensação de eu não poder escolher para onde eu vou, ela é geradora de muita angústia. É diferente do cara que quer ficar em casa, porque ele adora ficar em casa, ele escolheu ficar em casa. E daquele que tem que ficar em casa, porque ele não tem outra escolha. Então, a gente tem polos na nossa vida, que é a vida social, a nossa vida profissional, né? Então, a gente tem várias áreas que a gente faz investimentos, e a gente circula por todas essas. E, de repente, a gente começou a ter que fazer tudo isso no mesmo lugar. Fazer o nosso social, nossa área de convivência, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo dentro do mesmo lugar. E aí, então, a gente vê, assim, os picos de ansiedade, né? E as questões, assim, das pessoas terem que parar e se enxergar. Porque daí tem tempo. Uhum. Eu acho que talvez isso se potencializa porque, na realidade, a pessoa até ela pode sair se for o caso, mas ela não, ela sabe que se ela sair, ela vai se expor a alguma coisa, né? Então fica aquela questão do vou ou não vou, né? Eu que gostaria de ir, mas se eu for, tem alguma coisa ruim lá fora, né? E fica aquela questão, assim, aquela dúvida, né? Eu acho que tem essa questão do que é ruim estar lá fora, mas daí esse ruim, ele vem também como um outro impacto, né? Que é outra situação que nós, como seres humanos, não conseguimos lidar. Alguns dizem que lidam melhores, mas que é a morte. Se a gente sai, a gente está exposto à morte. Uhum. Porque, e num Ah, primeiro momento, toda a letalidade do vírus é espalhada e aquela coisa de a incerteza de não saber a extensão de tudo isso, o tempo que isso vai durar, o impacto na economia, o impacto na vida, né? uhum. E a possibilidade de morte. Então, o ser humano, ele para diante dessa possibilidade. Uhum. E assim, falando nessa questão até, né, puxando um pouquinho do que tu me falou agora, existe um perfil de pessoa assim que consiga lidar melhor com esse tipo de situação? Sim, existem as pessoas que têm mais flexibilidade, as pessoas que têm capacidade de fazer novas, se ressignificar diante das situações, de recomeçar, de se recriar, de fazer o exercício da flexibilidade e o exercício da criatividade. Essas pessoas, elas criam oportunidades em qualquer situação, né? Tem muitas pessoas assim que aproveitaram esse tempo para desenvolver vínculos dentro das suas casas, Uhum. entendeu? Aproveitaram para Uhum. se olhar e se enxergar melhor e ver quantas coisas precisariam ser transformadas dentro de si. E aplicar isso nos seus trabalhos, aplicar isso na sua vida com a sua família. O nosso maior desafio hoje é as pessoas poderem ser família. As pessoas dividem uma casa, mas a gente precisa aprender a dividir sentimentos. Casa precisa ser o lar.
E muitas pessoas Uhum. aproveitaram esse tempo para isso. Fizeram muitas limpezas, foi um tempo de muita faxina, né? Muitas coisas jogadas fora, né? Coisas foram Uhum. jogadas fora, não só de fora, mas de dentro para fora. Eu acho que existe Uhum. esse duplo sentido desse momento, né? Teve momentos que as pessoas disseram, mas agora não tem mais o que limpar, né? Tá tudo limpo, né? Então, o Uhum. que nós vamos fazer? Agora, tem as pessoas que são mais rígidas, são pessoas que não são abertas a novas perspectivas, são aquelas que vão fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, que não estão Uhum. abertas a crescer. Essas pessoas vão sofrer muito com tudo isso. Uhum. Tem pessoas aqui até na live que disseram, eu estou me recriando, né? Eu já ouvi de outras pessoas, até amigos, né? Disse, tem coisas que eu nem fazia mais em casa, nem lembrava como é que se fazia, voltei a fazer, né? Tem tipos de relacionamentos que a gente estava vivendo de uma maneira e agora a gente conseguiu enxergar que a gente precisa retomar algumas coisas que ficaram para trás, né? Eu acho que acaba Exatamente. sendo um reaprender, assim, né? Isso. E aí tu não vê a situação como um caos, mas tu vê a situação como uma oportunidade. Até porque é o momento mais fecundo da gente ressurgir e ressurgir melhor. Uhum. E falando em impactos emocionais, né? Tem mudanças para melhores, outras nem tanto, né? E isso as novidades também, às vezes, elas vão gerando impactos emocionais, né? E quais os impactos emocionais que podem surgir depois desse confinamento, depois desse período? Olha, existe uma possibilidade de que a gente viva um estresse pós-traumático, né? O que que é? As pessoas ficaram muito confinadas e no confinamento se perde um pouco essa coisa da interação. Tem pessoas que ficaram sozinhas dentro de uma casa, né? E isso para uma pessoa que fica só é uma coisa muito louca, né? É de um nível de sofrimento muito grande. Né? Então, tem pessoas que estão sofrendo mais, mas o que a gente vai ter? As pessoas vão ter que reaprender a conviver, a sair na rua. O que vai ficar de tudo isso? As pessoas ficaram refém do medo. E isso, quem conseguiu furar a bolinha do medo, fazendo enfrentamentos, começou a de novo a conviver. Só que as pessoas, se tu for olhar na rua, e eu acho que as pessoas que estão participando da nossa live devem ter essa percepção, o que acontece? As pessoas se olham com medo. O outro passou a ser o motivo do meu medo. Antes tu tinha medo do assaltante, do bandido, hoje tu tem medo do teu vizinho, porque vai que o teu vizinho está contaminado e tu não sabe. Então as pessoas passaram a se olhar com aquele olhar de medo. Então tu olha as máscaras, tu só enxerga os olhos e tu enxerga medo. Uhum. Então isso vai ficar por um tempo. Existe a possibilidade de que pessoas passem a ter pesadelos por um tempo, insônia, né? Uhum. Ansiedades, o medo de que isso volte. Então, tem muitas pessoas assim extremamente pessimistas, né? Dizendo, não, agora o que vai acontecer? A pessoa vai sair para a rua, vai contaminar em massa e daí vai morrer todo mundo, sabe? Já estão enxergando as valas onde vão botar os caixões. A E Rosane aqui está dizendo que se uma pessoa tosse na rua, é a sensação que parece um bandido, né? exatamente, hoje em dia não é apontar uma arma. Se tu espirrou, as pessoas correm, entendeu? Quem tem Uhum. rinite passa trabalho num período desse, né? Então, quer dizer, coisas passaram a ser
Tá me Oi? ouvindo, mano? Acho que a minha internet aqui deu Deu, uma travadinha. deu uma travadinha. Eu, eu, Então, eu até acompanhei enquanto. até quando tu falou de quem tem rinite. Agora eu acho que voltou tua internet. Destravou. Não, tá travando. É ele, mãe, não é tu. Oi, Gisele. Oi, mano. Até onde tu conseguiu Voltamos. ouvir? Eu fiquei lá na rinite ainda. Pois Acho que eu me então, hoje, identifiquei porque eu tenho rinite, então. pois então, a rinite hoje já é motivo de fazer as pessoas correrem de perto, né? Então, o que eu É. estava falando é que coisas simples passaram a ser coisas assustadoras, né? E eu acho que uma grande coisa por que que esse vírus ele assusta tanto, né? Porque tu vê, ele é uma coisa invisível, né? Uhum, Tal qual os nossos fantasmas, né? Os fantasmas que são os nossos medos, as coisas que a nossa imaginação cria e que a gente às vezes alimenta, né? Então é como se uhum, eles tivessem se personificado lá pelas tantas. Então por isso sim. que às vezes o nível de dificuldade fica maior, né? A gente tem que aprender a conviver com o interno e Uhum, ressignificar as nossas dores. entendi. Falando nisso, em ressignificar, em coisas novas, que dicas tu teria para gente para poder auxiliar nessa retomada, né? Porque Olha, a vida aí recomeça e a gente vai continuar, né? eu acho que a vida nunca parou, né? Eu acho que eu vejo assim que teve tanta gente que ficou pensando na morte que esqueceu que estava vivo, Uhum, entendeu? E a vida é uma questão de atitude mental também. Como a maneira como a gente olha para a vida, ela vai ter um significado ou outro. E eu acho que a questão assim, ó, de, por exemplo, a maneira como eu vou olhar como uma maneira pessimista, de que maneira que eu vou olhar para a vida de novo? Isso vai implicar, eu tenho que saber que eu posso escolher. Eu tenho que saber que eu vou ter que enfrentar os meus medos. Porque se eu não tiver essa disponibilidade para enfrentar meus medos, vai passar a pandemia e eu vou ficar travado. Não vai ser um vídeo que vai uhum, travar, a minha vida que vai travar. sim, Entende? Então, eu tenho que ter uhum, essa disponibilidade e nós temos que trabalhar a nível cognitivo. Quando os medos, uhum, quando as coisas vierem, eu tenho que trabalhar a minha mente para um novo significado, para uhum, devolver a esperança, porque se a gente não tiver esperança, a gente não tem possibilidade de viver. E uhum, acreditar que as coisas, sim, elas vão seguir acontecendo, a vida vai seguir sendo boa, e tem gente nascendo, tem pessoas engravidando, a vida nunca parou nesse período.
ela segue. É o olhar que a gente deposita sobre a vida que vai fazer diferença. Eu escolho ter esperança ou achar que deu, que nós estamos vivendo o apocalipse e todo mundo vai morrer amanhã. Né? Tu Eu falou em escolho... esperança, Fale. tá falando, desculpa te interromper, só para, falou em esperança e alguém escreveu aqui, né, que tem a questão daqueles empresários e comerciantes que tiveram que fechar os seus negócios, né, e tiveram que é o seu ganha-pão, né, e Sim. vão ter que se reinventar, que fazer outras coisas, né, e isso é complicado também, né. Muito complicado. Inclusive, vai ter pessoas que depois disso vão precisar fazer acompanhamento. Tanto fazer uso de medicação, como vai precisar fazer terapia, a gente vai ter um resultado de tudo isso. Os danos, eles são reais. Agora, tem pessoas que já estão aproveitando agora para buscar um novo caminho, né? Tem pessoas que já descobriram que a profissão que estava já não quer e vão buscar outras coisas. Entende? Vai ter essa possibilidade de prejuízo financeiro, econômico, isso não tenha dúvida que vai ter. Né? A gente parou por um tempo, a economia ela parou por um tempo. Sim. E vai demorar ainda para recuperar, né? Para se recuperar. Mas eu acho... Pode falar. Eu acho que uma das coisas, nessa questão de negócio, que vai fazer diferença, eu vi aqui o George entrando, né? E eu lembrei do George, pessoas que trabalham com imóveis, que trabalham com negócio, muita coisa que vai fazer diferença hoje vai ser a maneira como as pessoas vão tratar os seus clientes. Isso vai ser um diferencial que não tenha dúvida, porque as pessoas vão vir muito fragilizadas, as pessoas estão muito machucadas, e elas não precisam só de um produto em si, elas precisam de alguém que acolha, que ouça, que preste atenção nelas. Né? Aquele que faz a comida não é só a comida, mas o que ele coloca naquela comida, a maneira como ele entrega aquela comida. Esses vão conseguir fazer a roda girar. Porque as pessoas vão precisar disso. E tem várias características, né, Gisele, de pessoas, até o pessoal escreveu aqui, os idosos, né, que têm uma necessidade, né, e estão muito tempo também em casa. A Rosa escreveu aqui de pessoas que perderam seus entes queridos, né, e agora vão ter que continuar assim, né? Então, são várias camadas, digamos assim, da sociedade, né? Que estão sofrendo e vão ter que procurar, assim, um caminho e, inclusive, ser ajudados, né? Ou procurar ajuda, né? Com certeza, eu acho que a ajuda, ela pode ser psiquiátrica, psicológica, e também eu acho que um elemento muito importante nas ressignificações é a presença da fé. A fé, ela é um instrumento muito importante. A gente tem estudos relacionados a isso, que as pessoas que têm algum envolvimento com fé, religião, enfim, elas têm mais capacidade para suportar as coisas, para esperar pelas coisas. E também, assim, tem acolhimento. Veja bem, todo esse período que a gente passou aí de pandemia, a gente teve inúmeras lives, era palavras, era um se preocupando com o outro, tudo isso faz com que a gente consiga reagir melhor, que a gente consiga seguir em frente. Perceber que não se está só. Né? Eu tenho a minha cunhada que está participando dessa live aí, a Rosa, ela mora na Bahia e eles trabalhavam num ramo completamente diferente e com a questão da pandemia parou tudo. E ela antes, ela sempre teve uma habilidade incrível com comida. E ela começou, parou o negócio deles, ela não teve questionamento nenhum, botou a mão na massa e começou a fazer comida fitness. E
todo o amor, né? E ela posta as coisas e quando tu olha aquilo, tu sente o amor, tu tem vontade de comer o negócio, entende? Uhum. E eles recomeçaram de outro lugar. Eu acho que essa Sim, humildade, essa perseverança, essa criatividade, ela ajuda qualquer pessoa a dar a volta. entendi. Então a fé pode auxiliar muito nesse processo de retomada, né? Eu creio nisso, mas eu acho que é bom a gente falar também sobre isso, né? Porque para que o pessoal que nos assiste, talvez exista alguém aqui que ainda está engatinhando, digamos assim, nessa questão de realmente crer, né? Que a fé pode fazer diferença. Então, queria que tu falasse também um pouquinho mais sobre isso. A gente tem estudos de que quando uma pessoa está orando, os hormônios que são responsáveis pelo aquele up no nosso humor, esses hormônios são liberados, porque nos leva a uma outra atitude mental. Então, a fé, ela é sim um bálsamo, e ela é um refúgio. E as pessoas que não têm, elas tendem a buscar o álcool, buscar outras coisas que acabam por aumentar ainda mais a ansiedade. Né? Uhum. Então, a fé, ela continua sendo, sim, um diferencial. Eu já trabalhei em um hospital e nesse trabalho em hospital com os pacientes, a gente vê a diferença, assim, do paciente que tem e o paciente que não tem fé no mesmo quadro. Uhum. Até se ele é um quadro terminal, até a maneira como ele termina os seus dias é completamente diferente. Uhum. Ela realmente, ela produz esperança. Porque tu precisa confiar. Para tu ter esperança, tu precisa confiar. E nesta relação com Deus, a gente desenvolve essa confiança. A gente sabe que não está sozinho. E ele Sim. inunda com o amor dele. E a gente sabe que o amor, ele cura. Né? A gente Amém. sabe quando a gente está com os filhos da gente que... Eu não tenho filhos, né? Eu tenho uma filha, mas quando ela era pequenininha, eu ia lá e dava um beijinho nela. Né? E ela estava morrendo de dor, passava dor. É o amor que cura, e o amor que Deus coloca na nossa vida, ele completamente, além de curar, ele cicatriza as nossas feridas, né? Amém. E Deus pode usar os profissionais? Pode usar. Mas uma coisa não elimina a outra. Amém. Gisele, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa live, mas antes disso, nesse final, gostaria que tu deixasse uma mensagem aí para o pessoal que nos acompanha, deixar alguma coisa para o pessoal a partir de agora, desse momento em diante, né? A gente passou por bastante coisa, escutamos muitas informações, né? Vivemos tudo isso também, né? Uhum, Mas uma exato. mensagem para o pessoal, assim, a partir de agora. Filtre as suas informações. Filtre. A gente sempre tem que saber que informações em demasia são gatilhos para ansiedade, para pessimismo, para uma série de coisas. Então, filtre as suas informações. E outra coisa, tenha uma atitude mental adequada, de fé, de otimismo. Acredite que as coisas vão melhorar, acredite que as coisas vão melhorar na sua vida, na vida do seu vizinho. A vida não parou de acontecer, né? Aproveite para ser uma pessoa melhor, para cuidar mais das pessoas ao seu redor. Entenda que as coisas não preenchem o vazio da nossa alma. Os relacionamentos, o nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, esse sim, esse supre. Então, aproveite para ser uma pessoa melhor, vamos construir um mundo melhor, através do nosso trabalho, através do nosso exemplo, através das relações com os nossos familiares. E tem um versículo que eu gosto muito, e que diz assim: o perfeito amor lança fora todo o medo. E o Amém. perfeito amor, a gente sabe que é Deus. Amém. Que legal. Acho que de várias coisas que tu falaste hoje, uma que eu acho muito legal e que me chama bem a atenção
é uma frase que tu disseste, cuide melhor das pessoas, né? E eu acho que a Isso, gente tem que cuidar bem dos que estão próximos da gente e daqueles que também não estão e fazer o bem para quem a gente pode, né? isso, Olhar melhor exatamente. para as pessoas que estão à nossa volta, né? Muito legal, Exatamente. Que bom. Use as muito pessoas, legal. use as coisas e ame as pessoas. Amém. Que legal, Gisele. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje no Palavras de Cuidado e Saúde. Muito legal a tua participação aqui com a gente. Trouxe assuntos bem ricos aqui, pertinentes para a gente agora, desse tempo em diante. Obrigado pela tua disponibilidade. Que Deus continue te abençoando Amém. e abençoando a tua família. E que tu também siga aí ajudando muitas pessoas, né? Abençoando a vida de pessoas através da tua profissão e através daquilo que Deus vai fazer ainda na tua vida. Amém. Muito Amém. obrigado. Obrigada a você também, Obrigado Ana. pela. O prazer é todo nosso. Queria aproveitar aqui também nesse final e dizer para vocês que estão participando aqui conosco que a nossa igreja também oferece atendimento pastoral e apoio psicológico e emocional. Então, se você quiser falar conosco, quiser falar com alguém, quiser algum tipo de auxílio, uma palavra de ajuda, você pode nos contatar pelo WhatsApp, pelo número 5198-555-7292. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta aqui com a nossa live no Palavras de Cuidado e Saúde. Um grande abraço a todos, uma boa noite e Deus abençoe. Amém. Tchau! Tchau.